Fala pessoal, estamos de volta aí com o nosso especial de análise sobre os personagens e o elenco, né, os atores de Cavaleiros do Zodíaco, o filme. A gente decidiu dividir em duas partes para o vídeo não ficar longo demais, então a gente vai continuar aí o nosso bate-papo sobre o que a gente achou aí dos personagens, dos atores durante esse primeiro filme. Então vamos lá. O que nos leva agora para o nosso personagem Aoman Kido, né, o Mitsumasa Kido, interpretado pelo ator Chanbin. Eu já tinha falado na minha crítica que eu gostei muito da escalação do ator e achei muito curioso, né, porque o Chanbin ele já tinha dado uma declaração há um bom tempo atrás dizendo que ele não ia mais aceitar papéis onde os seus personagens morressem. E vemos, né, que ele mudou de ideia. Porque assim, a necessidade fala mais alto. Vai deixar de trabalhar por conta disso? Não pode. Então assim, temos aí novamente nosso Chanbin morrendo mais uma vez. Só que a morte dele, gente, no filme é muito boba, muito ridícula. Acho que dava pra ter feito algo muito melhor. Porque assim, o Mitsumasa, né, o Aoman Kido, né, como ele é chamado no filme, ele tem um passado tenebroso ali com a Vander Gurad, né, e a questão das crianças, né, que foram sacrificadas para que a Vander Gurad, né, pudesse ficar viva, né, por conta, né, do acidente que ela teve com a cosmoenergia da deusa Atena. Então assim, essa questão ela é tocada no filme, mesmo que de maneira um pouco superficial, mas eu até vi algumas pessoas comentando que isso tem no mangá, né? Essa questão do sacrifício das crianças pela Fundação Gurad, né? Eu não li o mangá, mas eu ouvi algumas pessoas falando que esses elementos estão no mangá. Então a gente vê que o filme ele tenta ali misturar elementos do mangá, do anime clássico e também das adaptações mais recentes de animação dos Cavaleiros do Zodíaco. Então assim, particularmente eu gostei do ator, né, do Chanbin no papel do Aoman Kido. Ele tem um papel ali muito importante que é meio que ser a bússola, né, guiar ali o público nessa mitologia. Só que muitas coisas, né, o filme, né, o personagem não explica, que eu acho que poderia ter explicado, que é uma pena, uma falha do roteiro, né, de assim, ter coisas que eram importantes mostrar e não mostrou. Eles acabaram perdendo tempo com algumas cenas desnecessárias e eu senti muita falta de ver a cena do Cavaleiro de Sagitário entregando o bebê pro Aoman Kido, né? Porque no filme, né, o Aoman Kido e a Gurad, eles encontram o bebê Atena. Só que essa cena não é mostrada no filme e eu acho que essa cena fez muita falta, porque afinal de contas é um filme que está ali com o objetivo de apresentar esse universo para um novo público, para novos fãs. Então eu senti que ficou devendo muito a cena do Cavaleiro de Ouro entregando o bebê para o Aoman Kido, né? Da gente sentir que ele estava recebendo essa responsabilidade. E isso não aconteceu. Talvez a cena até tenha sido filmada e foi cortada. Pode ter sido uma questão de limitação do orçamento que impediu deles mostrarem essa cena com o Cavaleiro de Ouro, né? Enfim, pode ter sido isso que aconteceu, a gente não sabe. E a participação dele se encerra de uma maneira lamentável, né? Porque o personagem se sacrifica explodindo tudo, né? Para tentar impedir a Vander Gurad, né? De sequestrar a Atena. E no fim das contas ele joga aquela bomba, aquele negócio que a gente sabe que não vai dar tempo de pegar a Vander Gurad, porque ela vai fugir. E ele se sacrifica à toa, sabe? À toa, colocando em risco Seiya, a Atena. Então assim, essa foi uma decisão criativa que eu achei infeliz. Acho que dava para ter feito a morte dele de uma maneira muito mais emocionante e que poderia, né, ter sido usada lá na frente, no despertar da Atena, para motivar a personagem a controlar a sua cosmoenergia. E esse artifício não foi usado. Então assim, poderia, né, ter aproveitado melhor o Aoman Kido. Uma pena. O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlar, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo.
O que nos leva para o nosso assistente, né, do Al-Mankido, né, o protetor, também um protetor da Athena, que é o Tatsumi, que aqui no filme se chama Mylock, interpretado pelo ator Mark Dacascos. Eu não entendi a necessidade de mudar o nome do personagem, ou por que aqui na dublagem do Brasil não mantiveram como Tatsumi, já que mantiveram Saori, né, como nome, mantiveram o nome da Seika. Não entendi por que não manter Tatsumi. Acho que é um nome que encaixava muito bem ali no filme. Mas então, o filme mantém aqui, mesmo na dublagem, mantém acho que como Mylock. E gostei muito, né, dessa visão mais radical, moderna, né, do Tatsumi. As cenas de ação com ele são muito boas. O ator, por sinal, o Mark Dacascos, é um ator muito elogiado, muito respeitado. E assim, acho que ele foi uma adição muito boa para o filme, né? Embora a gente saiba que o personagem dele, ele deve ter só destaque mesmo nesse primeiro filme. Pode ser que volte ali no 2, acho que faz sentido, se tiver uma sequência, ele voltar, mas com uma participação menor, porque o foco já vai ser outros cavaleiros, né? E não o Tatsumi. Então, assim, é um personagem que eu gostei, que tem umas cenas de ação legais, mas que, assim, não é muito aproveitado durante o filme. O que nos leva também a comentar aqui sobre o Cassius, né? Que é um personagem da série, né? Muito conhecido, né, no anime. E que aqui, né, ele não se parece, né? O ator não se parece com o Cassius que a gente conhece no desenho. Mas que a gente vê ali que o personagem tem aquele ódio, né, pelo Seiya, que não tem exatamente motivo, né? O Seiya durante o filme meio que acaba golpeando ele e ele fica com raiva e ele decide, né, que quer se vingar do Seiya, que quer matar o Seiya. Assim, um negócio que não tem uma motivação real, né? O roteiro acaba pecando nisso e eles dão um destaque pro Cassius que eu achei assim desnecessário, francamente. Não entendi esse espaço que foi dado a ele. O personagem nem precisava se chamar Cassius, poderia se chamar João Pedro, que não ia ter problema algum, porque de Cassius ele só tem um nome e aquele ódio pelo Seiya, né, que não é bem abordado, né? Então, assim, é um personagem que não agregou ao filme, infelizmente. E se eu te dissesse que a nossa querida Saori é a reencarnação da própria deusa Athena? Agora, falando da Vander Gurad, gente, ela é uma personagem que, assim, na série de animação onde surgiu o personagem, né, o Gurad, né, numa versão masculina, aqui no filme a gente tem uma versão feminina do personagem, o Gurad na animação foi um personagem que eu achei extremamente desnecessário. E aqui no filme, depois pensando com calma, achei que a versão feminina dele, né, a Vander Gurad, que aqui no filme ela é ex-esposa do Al-Mankido, né? Ela é meio que uma mãe adotiva da Saori, né, da Athena, assim como o Mitsumasa, né, o Al-Mankido, é um pai adotivo para Athena. Aqui eles são um casal que encontraram o bebê Athena e que ela sofreu um acidente, né, quando cuidava da Saori, que a Saori teve um descontrole, né, da sua cosmoenergia e isso acabou fazendo com que a personagem perdesse os braços, né? O filme não deixa muito claro exatamente como que foi isso, se os braços ficaram queimados ou se ela perdeu os braços de fato. Enfim, ela usa, né, da tecnologia que ela desenvolveu na fundação, né, na empresa dela, para ter aqueles braços, né, que sugam cosmoenergia para que ela possa sobreviver, né? E o fato desse trauma, né, dessa crise ter acontecido, né, dessa explosão de cosmoenergia da Athena ter acontecido com ela, isso fez com que a Gurad decidisse que era perigoso demais manter a Saori viva, né, que ela poderia ser uma ameaça para o mundo todo. E por mais que o arco da Gurad com o Cassius seja a parte mais chata do filme, esse conceito dela ser a mãe adotiva da Saori e querer sacrificar a menina pelo bem da humanidade, eu achei essa ideia muito interessante. É uma pena que não foi bem aproveitada, não foi bem executada. Eu acho que o que o filme deveria ter mostrado também, lá no início, acho que como cena de introdução do filme,
era a cena da Saori criança perdendo o controle da cosmoenergia e fazendo com que a Wanda Gorath ficasse gravemente ferida. Eu acho que se essa cena tivesse acontecido no filme, se eles tivessem mostrado essa cena de uma maneira sombria... Não sei se tá dando pra ouvir aí, mas acho que tá rolando jogo de futebol. Acho que acalmou. Como eu estava dizendo, eu acho que se tivesse rolado uma cena ali sombria no início do filme, mostrando a tragédia, né, acontecendo com a Wanda Gorath, eu acho que isso teria dado muito mais força para a personagem, para o arco dela ali na história, né? Teria sido um arco muito mais dramático, muito mais pesado para o filme. E eu acho que seria muito mais emocionante. Mas a gente também não tem essa cena do acidente sendo mostrado. A impressão que eu tenho é que eles quiseram evitar essas cenas mais violentas, né? Você vê que o filme não tem momentos assim de mostrar sangue e coisas assim mais pesadas, porque eles queriam fazer um filme que pudesse ter uma classificação indicativa mais livre para que as crianças, né, adolescentes pudessem ver o filme. Então a gente sente que eles evitaram mostrar essas coisas. Só que assim, evitar mostrar determinadas cenas, por um lado ajuda, por outro lado prejudica o filme, porque ali você perde uma oportunidade muito boa de fortalecer o filme dramaticamente, né, emocionalmente falando. Eles perderam uma boa oportunidade de aprofundar a Wanda Gorath e tornar ela muito mais interessante. Inclusive, pessoal, eu quero trazer para vocês também duas curiosidades sobre a atriz Famke Janssen. Que assim, por mais que a passagem dela por esse filme, né, a sua personagem tenha tido um arco muito problemático, falando da atriz, eu não posso deixar de citar duas situações que aconteceram durante a divulgação do filme, né? Aconteceu tem poucos dias isso. E assim, gente, só por isso já valeu a pena ter a Famke Janssen no elenco, né? Porque durante a premiere japonesa do filme, né, o elenco foi pro Japão para fazer, né, o lançamento do filme por lá, e tivemos a surpresa, né, da presença do criador dos Cavaleiros do Zodíaco, o Masami Kurumada. Teve presente durante o evento, né, para recepcionar, né, cumprimentar os atores envolvidos no filme. E no momento que a Famke Janssen entra no palco, né, do evento, ela passa pelo Masami Kurumada sem saber quem é ele. E isso rendeu, gente, um momento muito engraçado, muito hilário, da reação dela quando explicam quem é ele, né? Ela fica extremamente constrangida, é uma cena muito engraçada. Inclusive, né, o Masami Kurumada, ele lida muito bem com a situação, de maneira muito humilde, muito educado, né? Então assim, foi um momento aí hilário que ficou circulando pelas redes sociais. E também não posso deixar de comentar aqui com vocês um outro momento muito hilário com a atriz Famke Janssen, que é as entrevistas, né? Teve um momento em particular que a atriz estava dando uma entrevista junto com o ator Xambin e o ator Makenio Arata para divulgação do filme. E ali por alto, né, pelo que deu para entender, eles estavam falando sobre o filme ter sucesso ou não. E a atriz, né, a Famke Janssen, ela soltou ali uma piada, uma brincadeira que tem um certo fundo de verdade, né, sobre a maneira como as pessoas lidam, né, com um filme, né, como as pessoas lidam, né, com um elenco, né, e toda essa pressão, né, de ter um ator asiático, né, estrelando uma superprodução hollywoodiana. E aí ela brincou, né, sobre a questão de se o filme for um fracasso, a culpa provavelmente vai ser do Makenio Arata, mas se o filme for um sucesso, provavelmente vai ser pela presença dela e do Xambin no filme. Então assim, ela fez essa brincadeira aí que também rendeu muitas risadas aí na internet. Então assim, foi interessante ver aí essas pérolas que a atriz proporcionou para os fãs. Foi muito legal. O que nos leva ao nosso último personagem, que é o Ikki de Fênix, conhecido lá na versão americana como Nero. O personagem aqui, ele simplesmente não é desenvolvido, a verdade é essa, né? A gente não sabe as motivações dele,
Assim como o Cassius também não parece ter motivações, o Ikki também não parece ter. Simplesmente não fica claro qual é o objetivo dele, a gente só vê que no final ele pega o pingente da armadura de ouro de Sagitário. Mas o personagem em si, ele não é desenvolvido, né? A gente vê que ele tem ali os momentos dele dar uns risinhos, né? Quando ele vê alguém sofrendo, né, você vê que ele tem prazer nisso e fica apenas por isso mesmo. A gente não entende as motivações dele. Acho que assim, o tempo que se perdeu com o Cassius no filme poderia já ter trabalhado, né, desenvolvido um pouco o Ikki. E eles simplesmente decidiram por deixar isso para uma sequência, caso tenha. De explorar o Ikki na sequência, as motivações, o passado, mas eu acho que poderia ter pelo menos citado alguma coisa sobre o passado dele, sobre o irmão dele. Eu acho que eles já poderiam ter feito ali, nem que fosse uma introdução sobre isso, né? Inclusive a gente vê que a Marin cita o Ikki de Fênix, dando a entender que ele treinou lá na ilha onde ela estava. Então assim, o filme ele joga com algumas informações que não ficam muito claras. E o destaque do personagem é realmente as cenas de luta dele com o Seiya, né? A hora que ele coloca a armadura, por sinal, eu acabei gostando muito da armadura do Ikki de Fênix. Talvez eu tenha gostado mais da armadura dele do que do Seiya. E assim, as cenas de ação entre eles dois é um espetáculo visual, sabe? Eu realmente gostei muito. É surpreendente o que eles conseguiram fazer com um orçamento meio apertado, sabe? Então assim, eu acho que a galera dando uma oportunidade de ver o filme, de assistir nos cinemas, eu fico pensando, caso tenha uma sequência, o que mais pode vir por aí, né? Porque se tiver uma sequência com um orçamento um pouco melhor, dá pra fazer muita coisa boa, dá pra corrigir muitos erros que aconteceram nesse primeiro filme. Mas para isso acontecer, a galera tem que dar uma chance e ver o filme no cinema. Eu já falei isso no meu outro vídeo aqui no canal. Eu tô vendo muita gente criticando o filme sem ter assistido. Você percebe isso quando a pessoa xinga dizendo que o filme é um lixo, mas não diz porque achou que o filme é um lixo. Só fala isso. Ou fala que quem gostou não conhece Cavaleiros do Zodíaco, não viu o desenho. Sendo que o filme não pega como base principal o desenho clássico. Não é. Sabe, é uma adaptação, assim como o próprio desenho clássico também foi uma adaptação, porque não é fiel ao mangá. Então assim, eu tô vendo muita gente criticar, sabe, acho que botando uma expectativa, assim, exigindo que o filme do Cavaleiros do Zodíaco seja um filme do nível Marvel, e não é. Então assim, pra que a gente tenha um novo filme do Cavaleiros do Zodíaco com um orçamento maior, um filme mais caprichado, com um roteiro melhor, a gente tem que apoiar esse primeiro filme. Esse é o caminho para a gente ter mais filmes de Cavaleiros do Zodíaco e com mais orçamento, e com roteiros melhores, e com uma direção melhor. Para isso acontecer, a gente tem que apoiar o primeiro filme. Se não apoiar e querer exigir um filme perfeito logo de primeira, isso nunca vai acontecer. É isso, gente. Vou encerrando meu vídeo por aqui. Se você gostou, deixa like, comenta aqui embaixo o que você achou dos personagens, do desempenho deles, dos atores. Comenta aqui que eu quero saber o que você achou do filme, gostou, não gostou, já foi ver, não vai ver. Comenta, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se gostou, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. E é isso. Yeah!